Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículos 24 em diante. Mateus, capítulo 17, versículos 24 em diante. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Amém. Feche os teus olhos e diga assim comigo: eu te agradeço, meu Deus, por poder estar na tua casa de oração. Este é o lugar que o Senhor separou, determinou para me abençoar. Eu abro meu coração para receber a tua palavra, a tua direção. Que a tua palavra traga conforto, que a tua palavra traga força, que a tua palavra traga direção na minha vida, e que aconteça em mim tudo o que tiver que acontecer, para que eu tome posse da minha bênção e da minha vitória em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Essa época de Jesus, esse tempo bíblico, era um tempo muito difícil. O povo judeu estava debaixo do governo, do jugo romano. E quando o Império Romano chegava num lugar, eles procuravam todas as formas possíveis de ganhar dinheiro em cima do povo. Eles mantinham a religião, era um propósito do povo romano, para não provocar uma briga maior do que fosse necessária, mas fazia sempre questão de sugar tudo que eles podiam sugar. Alguns historiadores chegam a comentar que os pescadores eram obrigados a pagar um imposto, um direito para poder pescar no Mar da Galileia. Alguns historiadores chegam a dizer que este valor chegava a 30% daquilo que eles conseguissem pescar. Eles tinham que pagar para o Império Romano. Naquela época havia também uma outra curiosidade. Pessoas ricas entravam num leilão feito pelo povo romano, para que aquele que ganhasse o leilão ganhava o direito de explorar as pessoas de uma determinada região com impostos. Curioso. Eles pagavam um montante para o Império Romano, para ter o direito de agora eles cobrarem imposto das pessoas em determinadas atividades, como por exemplo a pesca ou a agricultura e assim por diante. E Jesus decidiu pagar o imposto
de 2 dracmas por pessoa. Uma dracma equivalia a uma jornada de trabalho de um trabalhador. 2 dracmas, portanto, era como se ele estivesse pagando 2 dias de trabalho dele, ele pagava como imposto. E ele decidiu pagar por ele e pagar por Pedro. E a forma? Ele chega com Pedro e diz: Pedro, vá pescar, atire o anzol, o primeiro peixe que você apanhar, você abre a boca dele, e na boca dele vai ter uma moeda que vale 4 dracmas, portanto era um estáter, uma moeda grega. Esta era a moeda que equivalia 4 dracmas, um estáter. Vai ter um estáter na boca do peixe. Você pegue e aí você vai e paga o imposto por mim e por você. Muito bem, isso é o que está registrado na palavra de Deus. Mas o Senhor também nos deu imaginação, amém? Então eu quero usar a imaginação agora para criar uma história. Não uma história, mas uma história. Imagine comigo um peixinho, sendo ele apenas mais um dentre as 22 espécies de peixe que existia no mar da Galileia. E dessas 22 espécies, com certeza ele era apenas um dentre milhares e milhares. Porque uma coisa é certa, o mar da Galileia era muito farto de peixe, tanto que a pesca na Galileia, ela abastecia quase que 70% do consumo de peixe em Jerusalém. Portanto, eles viviam da pesca, era algo muito forte, porque tinha muito peixe no mar da Galileia. E dentre estes peixes tinha umzinho, que um dia estava nadando, e de repente ele olhou para o fundo do mar da Galileia, o mar que não é mar, chama-se mar porque ele é muito grande, mas na verdade é um lago, também chamado de Lago de Genezaré, também chamado de Lago de Tiberíades. Todas as vezes que você encontrar estes nomes, se refere à mesma coisa, ao mesmo lugar. Mar da Galileia, que não é mar, é água doce. Ele é abastecido pelo Rio Jordão e também pelo degelo que acontece de quando em quando no cume do Monte Hermon, e esta água desce pelos vales até chegar no Mar da Galileia, o grande lago. Ele tem aproximadamente 15 quilômetros por 22. E esse peixinho nadando ali, ele olha no fundo e vê uma coisa brilhando. E peixe se atrai por coisas que brilham. Existem algumas iscas que na verdade elas são brilhosas. E quando ela se movimenta dentro da água, o peixe vai lá e abocanha, coitado, é o anzol. E ele olhando aquilo que brilhava, foi lá e abocanhou. E era uma moeda, era um estáter. E isso ficou entalado na gargantinha dele. E Jesus Cristo estava lá em terra firme, dentro de uma casa, conversando com Pedro, mas ele sabia que tinha um peixinho, dentre milhares de peixes, fazendo parte dentre as 22 espécies de peixe, ele sabia que tinha um peixinho, que estava nadando com dificuldade, que não podia se alimentar com mais nada, porque ele estava entalado, estava com uma moeda entalado na sua garganta, e Jesus sabia disso. E começa então uma lição preciosa para a nossa vida. O Jesus que tem conhecimento de um peixe que passa dificuldade, o Jesus que tem conhecimento de um peixe que está entalado com uma moeda, também é o Jesus que dentre os 7 bilhões de pessoas espalhadas no planeta Terra, Ele sabe e conhece muito bem você.
Ele sabe quem é você. Ele sabe qual é a sua vida, qual é a sua situação. E este Jesus, que conhecia a dificuldade do peixe, é um Jesus que conhece a sua dificuldade. Ele sabe também as coisas que estão entalando a sua vida. Será que você já ouviu frases como essa? Olha, eu estou com isso aqui atravessado na garganta. Já ouviu isso? Já ouviu essa outra expressão? Olha, eu estou com um nó na garganta. Já ouviu isso também? Sabe o que isso quer dizer? Quando a pessoa diz que está com um nó na garganta, quando ela diz que está com alguma coisa atravessada na garganta, ela está querendo dizer exatamente o seguinte: isso aí que aconteceu não desceu. Não é isso? Não desceu. Não aceitei. Não é isso que quer dizer? Não aceitei. Não tomei posse disso. Por isso que está atravessado. Não desceu. Sabe o que significa? Significa, por exemplo, uma pessoa idosa, morando junto com seus filhos, às vezes se fazendo de surdo para as palavras de humilhação, às vezes se fazendo de bobo com as atitudes de indiferença, para não criar um problema maior, porque do alto da sua experiência de vida, da sua sabedoria de vida, sabe que não vale a pena discutir, e fica calado. E talvez esse seja o grande problema, porque ao ficar calado, aquilo está entalado na garganta. Entalado é quando, por exemplo, um filho, que por respeito e por obediência, não fala para o pai ou para a mãe todas as coisas que até gostaria de falar, e que se fosse no mano a mano, se não fosse a posição de pai e filho, este filho até teria direito de falar algumas coisas, do tanto que já foram prejudicados, do tanto que esperavam ser cuidados e protegidos, e de repente estes pais vieram apenas para prejudicar suas vidas, com decisões erradas, com atitudes não convenientes. E esse filho ou essa filha, já em idade adulta, quem sabe agora também já sendo pai, já sendo mãe, mas não fala nada. Não fala porque não pode, não fala porque não deve, não fala porque a sua sabedoria lhe diz para não fazer isso, sua experiência diz para não fazer isso, mas está entalado. Aquilo está atravessado na garganta de muitos filhos, que talvez gostariam de dizer para um pai ou para uma mãe o quanto foram prejudicados pelas suas atitudes ou pela falta delas. Entalado é uma mãe que às vezes só ela dentro de casa sabe o que um filho ou uma filha está aprontando, e não pode contar para o marido, porque não tem a cumplicidade do marido na criação desse filho ou dessa filha, e sabe que se contar, ao invés de ter a ajuda do marido, além do marido não saber lidar com a situação, ainda vai olhar para a cara dela e vai dizer: a culpa é sua. E por conta disso, essa mulher não faz, não fala o que tinha que falar, não consegue resolver sozinha, e está entalada. Assim como um marido, porque foi criado dentro de um machismo, e de um conceito errado, como por exemplo, homem não chora, homem não sente fraqueza, e em nome desse machismo, ele engole o choro, chora escondido, não fala o que gostaria de falar, por exemplo, não admite suas fraquezas diante de ninguém. Tudo bem, vai vivendo desse jeito, mas está entalado. Assim como existem profissionais que estão trabalhando num lugar onde o seu trabalho não é reconhecido, onde não olham para você com o devido respeito, talvez usam palavras ou têm atitudes que te humilham, mas em nome de receber o salário no final do mês e pagar os seus compromissos e trazer o pão para a sua mesa, você fica calado. Não fala para aquele incompetente que ele está errado, porque é teu chefe. Não fala para aquela pessoa
que ela está louca no que está fazendo. Tudo bem, você não fala. Não pode falar. Novamente entra a tua sabedoria, a tua experiência de vida, e sabe que você não pode comprar aquela confusão. Vai lhe trazer problemas. Tá certo, não fala, mas fica entalado. Outros estão entalados com traições. Traições. Traições num casamento, num namoro, ou numa amizade, ou na vida profissional. E isso a pessoa também não pode às vezes resolver. Não pode, como se diz, chutar o pau da barraca. Até porque quem está de fora e olha a situação, é fácil de aconselhar. Faça isso, faça desse jeito, faça daquele outro. Mas quando acontece com ela mesma, se sente impotente. E não consegue resolver. Não é tão simples como parece. Filhos envolvidos, família envolvida, uma fé envolvida. Tudo bem, então não fala, não resolve, mas fica entalado. Entalado com as decepções, ficam atravessadas na garganta. Quantas pessoas estão vivendo assim? Um outro detalhe é que aquele peixe, ele não podia digerir aquela moeda, porque aquela moeda não fazia parte da sua alimentação comum. Por isso ele não estava preparado para digerir aquilo e estava com aquilo entalado. Da mesma forma, as pessoas estão entaladas com tudo isso que eu acabei de falar, porque isso não faz parte do alimento comum da sua alma. Deus não criou você para você passar por tudo isso que eu acabei de falar. Deus não lhe criou para a traição, para a decepção, para as desgraças. Deus não lhe criou para a tristeza, para a angústia, para a melancolia. Deus não lhe criou para a depressão. E ainda que a Bíblia lhe alerte a respeito disso, dizendo, no mundo tereis aflições, mas não quer dizer que você foi preparado para isso. Isso não faz parte do plano de Deus. Deus não planejou que você viesse a este mundo para sofrer. Não faz parte do plano de Deus o seu sofrimento. Não faz parte do plano de Deus a sua angústia, o seu fracasso, a sua tristeza. Não faz parte. Deus não lhe criou para isso. O propósito de Deus é muito claro na revelação de Jesus Cristo em João 10:10. Quando ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Vida plena. Vida plena. Foi isso que o Senhor veio oferecer para você. O Senhor não tem prazer, não acha bom, não acha comum, não entende como natural você acordar pela madrugada e ir para o banheiro chorar escondido. Deus não acha nada disso normal. Deus não acha nada disso comum para você, porque não te criou para isso. Por isso é que fica entalado, porque você não foi criado para digerir isso. Assim como aquele peixe não foi criado para digerir aquela moeda, você não foi criado para digerir essa situação toda. Por isso que você fica entalado. Sabe de uma outra coisa? Aquele peixe, por estar entalado, a vidinha dele parou. Se aparecesse um outro alimento, ele não podia abocanhar o alimento. Ele não podia comer outra coisa, porque a garganta estava ocupada. Você já passou pela infelicidade de se engasgar na hora de uma refeição? De repente com um espinho. Você continua comendo como se nada tivesse acontecido? Você para de comer, você perde a fome, estragou tudo, não é assim? Estragou tudo. A pessoa, quando ela está entalada, a vida para, porque ela não consegue se alimentar de outras coisas. Pode aparecer outras coisas boas para a vida dela, mas ela não consegue se alimentar, ela não consegue viver. Será, meu irmão, que você está entalado com alguma coisa?
Essas todas que eu falei e outras que nem citei, mas você sabe a que eu estou me referindo. Será que você está entalado com alguma coisa? Se isso estiver acontecendo com você, por favor, lembre-se disso. Jesus conhecia a história de um peixinho no mar da Galileia. Jesus também te conhece. Jesus sabia o que estava entalando aquele peixinho. Ele sabe o que está entalando você. Ele sabe o que está prejudicando a sua vida. Ele sabe o que você não está suportando mais. O que está impedindo você de dar continuidade, de se alimentar de outras coisas que Ele tem para você. Ele sabe. Terceiro, do mesmo jeito que Ele mandou um pescador ir atrás desse peixinho, hoje Ele está mandando um pescador ir atrás de você. E está jogando um anzol sobre a sua vida. O Senhor está lhe fisgando para Ele. O Senhor está lhe trazendo para Ele. E Ele quer tirar de você tudo que está lhe incomodando. Porque eu repito, Ele não lhe criou para isso. Não tem pai que coloque um filho no mundo para o sofrimento, de forma proposital. Imagine Deus. Ele não te colocou aqui para sofrer. Ele quer mudar essa história. E se isso que está lhe entalando não pode sair de uma forma convencional, você mesmo indo lá e resolvendo, pastor, então eu devo ir lá e falar o que eu tenho que falar. Não, nem sempre. Eu de novo invoco o poder da sabedoria e da experiência de vida que temos. Às vezes não é esse o caminho, não é isso que devemos fazer. Então não faça. Deixe que o Senhor cuide de você. Ele dará um jeito de tirar o que está entalando a sua vida. E vai permitir que você vá adiante. Ele vai permitir que você vá à frente. Em nome de Jesus. Você só precisa, se não consegue gritar porque está entalado, sussurre. E diga: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E você vai ver que o socorro virá. Porque Ele é socorro bem presente na hora da sua angústia. Ele vai fazer a obra na sua vida. Vai tirar o que está te entalando. E você vai estar livre para continuar se alimentando de outras coisas que Ele está ofertando para você. Porque Deus dia após dia põe uma mesa posta diante dos seus filhos.